Em Sorocaba, a Urbis, que é responsável pelo trânsito da cidade, vai interditar totalmente a rua Francisco Scarpa no centro para recapeamento até o final desta semana. A interdição será da meia-noite às 4 horas da manhã. Para você que sai de casa neste momento, o trânsito é tranquilo nas principais ruas e avenidas da cidade. E para quem vai passar pela rodovia Raposo Tavares em Araçoiaba da Serra, no quilômetro 117, fique atento, a pista sentido capital será interditada das 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, até às 6 da tarde, para lançamento de vigas por conta das obras de duplicação. O tráfego de veículos vai ser desviado para a faixa 1 da pista sentido interior. Já para você que vai para a capital pelo sistema Anhanguera, Bandeirantes e pela rodovia Castelo Branco, deve enfrentar tráfego lento na chegada a São Paulo. A empresa que faz testes laboratoriais em cachorros da raça Beagle causa polêmica e motiva ações de ativistas. O que fica em evidência é a legalidade dos testes em animais, que é permitido. Será que é permitido em nosso país? Experiências para produzir medicamentos, cosméticos e outros produtos normalmente são feitas em laboratórios como este. Os animais que participam dos testes vêm de viveiros chamados biotérios e geralmente são sacrificados depois do estudo. Laboratórios de pesquisa seguem protocolos rígidos em que se define o número de animal, a espécie a ser utilizada, o sexo do animal, a idade do animal. Todos esses procedimentos pelo qual o animal passa, eles devem ser procedimentos que não induzam a dor. No Brasil, a Lei 11.794 de 2008 regulamenta procedimentos para o uso científico de animais. O texto revoga a lei anterior de 1979. A professora de mestrado de ciências farmacêuticas trabalha somente com ratos e explica as mudanças desde que os testes começaram no século XIX. Então, hoje, para evitar trombose, toda a parte de desenvolvimento anticoagulantes foi feita com gatos, né? O desenvolvimento de cirurgia cardíaca foi feito sempre com cães. Então, alguns ensaios também foram feitos com bovinos, a parte dos soros com equinos, né? Beriberi com galinhas, e aí foram sendo desenvolvidos os medicamentos. O uso de animais é fundamental, segundo a professora. Ela afirma que não há, por enquanto, como lançar medicamentos sem as experiências. Quem trabalha com animal gosta do animal. E a gente quer que isso seja cada vez mais regulamentado para que o número menor de animal seja utilizado, mas assim, hoje em dia não tem como retirar o animal do experimento, não tem como garantir segurança ao seu animal. O Noticidade acompanha o caso dos Beagles desde 12 de outubro, primeiro dia de manifestação, quando os ativistas se acorrentaram em frente ao portão do Instituto Royal. Na última sexta-feira, manifestantes invadiram a empresa em São Roque, onde cães da raça Beagle são utilizados como cobaias. Dezenas de animais foram retirados do local. No dia seguinte, os ativistas fizeram nova manifestação. A rodovia Raposo Tavares chegou a ser interditada. Os testes são liberados por lei, mas o Instituto Royal é alvo de investigação por supostas denúncias de maus-tratos. Apesar de não ser contra a tecnologia e o progresso da medicina, como defensora dos direitos dos animais, esta advogada repudia os testes. Então é muito mais barato para um laboratório criar, no caso, Beagles, né, para ficarem doentes, para tentar a cura, do que investir em softwares, em outras matérias que eles poderiam utilizar. Com a experiência de mais de 40 anos em cuidar de bichos, Ilka acredita que os ativistas vão seguir na luta contra esta medida. São pessoas que realmente agora encontraram nessa causa a continuidade da luta e não vai parar aí. Sabrina também faz parte da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais e estava presente no dia da invasão. A gente luta pelo fim da crueldade institucionalizada, essa crueldade legalizada, que falam, mas como se existe uma lei por trás? Mas não é porque existe uma lei que deixa de existir a crueldade. Ela diz que o desafio da sociedade é encontrar uma maneira de progredir sem afetar tanto o meio ambiente e os animais. E por isso, o ato dos invasores deve ser analisado. A invasão à propriedade, a gente tem que sopesar. Invadiu-se uma propriedade para salvar a vida. Então é uma mudança de pensamento. Qual que vale mais, a vida ou a propriedade?
E o uso de animais pela indústria de cosméticos é motivo de polêmica em todo o mundo, não só no Brasil. A União Europeia proibiu a prática, mas nos Estados Unidos ainda é comum. Os beagles deste laboratório na Carolina do Norte são envenenados aos poucos. Eles acabaram de ingerir uma droga usada para controlar a dor de pacientes que sofrem de câncer. São forçados a tomar altas doses desse medicamento para que a indústria farmacêutica possa determinar os efeitos colaterais. Os mesmos cães mantidos em gaiolas por anos também são usados para testes de pesticidas e cosméticos. Segundo a PETA, uma ONG de defesa dos animais, 75 mil cachorros são mantidos em laboratórios só aqui nos Estados Unidos. E tudo dentro da lei. A FDA, a agência que regula remédios e alimentos aqui nos Estados Unidos, não proíbe testes com animais pela indústria de cosméticos. Por isso, uma prática tão comum por aqui. Mas o governo americano exige, acima de tudo, que os produtos sejam seguros ao consumo e tem incentivado alternativas científicas. Esta indústria aqui nos Estados Unidos não precisa da aprovação federal para lançar uma nova maquiagem, shampoo ou creme e raramente é fiscalizada. Assim, cabe principalmente aos defensores dos animais denunciar os maus-tratos. É triste. E uma pergunta que muita gente tem feito é: quais empresas usam animais em testes? Uma organização disponibiliza uma lista com as empresas que não testam os produtos em animais. Já as que testam, só aparecem as marcas internacionais. Para saber quais são, acesse o site www.pea.org.br. Vou repetir, www.pea.org.br. E uma ativista que não quis se identificar nos enviou uma foto e alega que um dos cães do Instituto Royal está com os caninos colados e vai precisar passar por cirurgia para conseguir comer. Segundo a denúncia, o procedimento suspeito seria para forçar o cão a se alimentar. E o Instituto Royal, por meio de nota, informou que o cão retirado durante a invasão, que tem uma prótese na mandíbula, não era utilizado em testes. O nome dele é Ricardinho e a prótese foi colocada em função de uma doença renal que causa fraqueza nos ossos do animal. O problema na mandíbula foi gerado por conta disso e ele foi tratado em clínica veterinária especializada em odontologia. O Instituto Royal disse ainda que havia cuidados especiais na alimentação do cão. Segundo a polícia, em torno de 100 pessoas participaram da invasão do Instituto Royal. 20 pessoas foram identificadas, entre elas 6 da região, por meio do Facebook. Elas já foram intimadas para prestar depoimentos. As ativistas Luísa Mel e Nicole Puzzi também serão ouvidas. E ontem a Câmara Federal instalou uma comissão externa que vai investigar os prejuízos decorrentes da invasão do Instituto Royal em São Roque e determinar se a empresa maltratava os animais. Também nesta terça-feira, a Câmara de São Roque realizou a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito para averiguar as denúncias de maus-tratos do Instituto. A comissão pode convocar testemunhas, documentos e apoio jurídico nas investigações. Os trabalhos da SEI terão um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogados. O prefeito de São Roque estuda a possibilidade de cassar o alvará no Instituto Royal. A Polícia Civil já abriu 2 inquéritos, um para apurar supostos maus-tratos cometidos pela empresa e outro para investigar a ação dos ativistas que invadiram o local e furtaram os animais. Já o Instituto Royal informou que os cães que forem recuperados podem ser doados. Um dos advogados do Instituto Royal esteve na delegacia para ter acesso às investigações. Quanto aos protestos de sábado, a polícia abriu outros 3 inquéritos para apurar os crimes de formação de quadrilha, danos ao patrimônio público e particular, além de incêndio. A polícia indiciou o homem que se passava por médico e atuava como plantonista do convênio da Santa Casa de Sorocaba. Mesmo em liberdade, depois de ficar preso por 9 meses, o suspeito vai responder por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. Fernando Henrique Guerreiro foi detido em dezembro do ano passado por conta de uma investigação com outra suposta falsa médica que atuava em Piedade. A mulher também é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte.
O falso profissional usava o nome e o CRM de outro médico, um clínico geral do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Na época, a polícia apreendeu carimbo utilizado e fichas médicas preenchidas por Fernando. Além dos dados, a cor da pele dos dois homens era bem diferente. A Prefeitura de Sorocaba divulgou nesta quarta-feira que a Vigilância Sanitária interditou uma casa de repouso para idosos na zona oeste da cidade por não possuir condições adequadas para o desenvolvimento das atividades propostas, como estrutura física, recursos humanos e organizacionais, oferecendo risco, então, à saúde dos idosos. O estabelecimento só poderá voltar a funcionar depois de ter a licença de funcionamento expedida pela Vigilância de Sorocaba. 4 municípios da nossa área de cobertura foram escolhidos pelo governo federal a ter uma implantação de tecnologia que vai transformá-las em cidade digital. Entenda melhor o que isso representa na reportagem de Andréa Trevisan e João Neto. Um mundo de possibilidades dentro do quadro. A lousa digital já é realidade nas escolas municipais de Sorocaba há 3 anos. A interação é instantânea, a vontade de aprender é imensa. Tudo por conta desta ferramenta que parece mágica. Ela tem espaço para a gente criar várias coisas. Então, a gente pode montar jogos, tem os recursos que a gente pode montar caça-palavras e muitas outras coisas. Tudo ligado com o que a gente está dando na sala de aula. A lousa moderna foi instalada nas 132 escolas de Sorocaba, segundo a gestora de desenvolvimento educacional. É uma maneira de aproximar o conhecimento até os nossos alunos, tornar as aulas mais atrativas, despertar o interesse da criança, aproximar o conhecimento da realidade deles. E não tem como negar que assim é muito melhor aprender. Ela é bem legal porque ela tem vários jogos pra gente jogar e também tem vídeos educativos pra ela. A gente pode aprender brincando, a gente pode fazer várias coisas diferentes, que a gente pode estudar na lousa também, em vez de só ficar no papel. Se a gente pintar com lápis, borrar, não dá pra apagar. Lá, se a gente pintar, dá para pagar. A lousa faz parte do programa Cidade Digital, internet de graça em escolas, praças e outros espaços públicos, como ruas e avenidas. No Centro de Controle Operacional da URBS, 41 câmeras são monitoradas o tempo todo pelos agentes. A instalação nos principais pontos ajuda a melhorar o trânsito e também a segurança. O mesmo acontece com as câmeras da Guarda Municipal. A inclusão digital disponível em 80 cidades do país agora poderá ser ampliada em outras 262 que estão na lista do Ministério das Comunicações. Fora Sorocaba, outros 4 municípios da nossa região foram selecionados e poderão fazer parte do programa Cidade Digital. Com isso, moradores de Araçoiaba da Serra, Mairinque, Boituva e Tietê poderão ter mais acesso aos serviços públicos assim que a rede de cabo óptico for instalada. Uma das mudanças será no visual do centro, com a redução da quantidade de fios. Tietê, com quase 37 mil habitantes, terá 16 quilômetros de cabo óptico. A gestão pública será diferenciada e vai integrar todas as secretarias, afirma o prefeito, um benefício à população. Levado para os postos de saúde com um sistema integrado de agendamento de consultas, de agendamento de exames, disponibilização de exames na internet para que o município possa ter esse acesso. Nós vamos ter um monitoramento da educação do município. Nas entradas da cidade, nós vamos colocar sistema de monitoramento, fazendo com que todos os veículos que entrem em Tietê sejam cadastrados. Antes de começar as obras, são necessários alguns procedimentos. Um passo é a vistoria técnica por parte dos técnicos do governo federal. A partir do momento que essa vistoria vier e já autorizar, vai ter que ser feita uma licitação para cabeamento. Nós vamos levar o cabo de fibra ótica para todos os cantos da cidade. Diante do uso diário da internet por parte da população, o programa Cidade Digital gera expectativa nos moradores de Tietê. Traz mais modernidade, mais opção para a cidade, né? O que foi para ajudar a população está valendo. Que se passa na escola, com os filhos, né? A gente vê tudo. Hoje é tudo fácil, né?
As ruas de Araçoiaba da Serra também deverão ser monitoradas em breve. O investimento de R$10 milhões por parte do governo federal para o programa foi anunciado em reunião em Brasília. A mudança não se resume ao trânsito, explica a prefeita. Nós vamos poder sentar olhando imagens, olhando números e pensar estratégias de segurança e que dê mais autonomia para a nossa população. Isso ajuda e muito. E agora nós fazemos uma conexão com Patrícia Rocha, na redação do SBT Manhã, para saber o que é destaque nesta quarta-feira. Um delegado foi morto a tiros em São Paulo. O caso foi na zona leste de São Paulo por volta de 11 horas da noite. Segundo a Polícia Civil, Antônio de Sá, de 62 anos, o delegado, era frequentador do bar, estava lá com alguns amigos quando ladrões armados chegaram. Testemunhas acreditam que a vítima tenha feito um movimento brusco e, por isso, um dos assaltantes atirou. A vítima levou 4 tiros, foi socorrida, mas não resistiu. Nenhum dos assaltantes foi preso e eles ainda conseguiram levar o revólver do delegado. E na Zona Norte, um homem foi assassinado. A polícia suspeita que o crime tenha sido passional. O casal chegava em casa nesta rua quando foi surpreendido por um suspeito que se aproximou a pé. Armado, ele atirou várias vezes contra o motorista e fugiu sem levar nada. A namorada, que estava no banco do passageiro, conseguiu descer do veículo e não se feriu. A vítima levou 7 tiros e chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Já pensou em parar em uma avenida movimentada para comprar verduras? Pois é, em Sorocaba, moradores cultivam uma horta no canteiro central, na zona oeste da cidade. Veja que curioso. Verduras fresquinhas o ano inteiro. A horta comunitária começou por acaso, mas já dura 3 décadas. Foi pelas mãos persistentes de Dona Nair. Cercamos aqui de madeira e tela, como está agora de alambrado, né? Cercou tudo e nós dividiu para todos um pedaço, quem trabalhou aqui na horta. Os canteiros no meio da Avenida Santa Cruz, Zona Oeste, ficam abaixo da rede elétrica. O local foi cedido pela concessionária, afirmam os produtores. 6 no total. Entre um carro e outro, surgem os clientes. Sou cliente deles aqui há muitos anos, né? E sendo passagem por caminho meu aqui, então a gente para e já leva uma verdura fresca para casa. O produtor mais recente chegou há 2 anos. A rotina começa bem cedo na horta. Atenção e paciência. Plantar, né? Tem que cuidar, né? Senão, aqui não pode perder tempo, né? Por causa do espaço que é pequeno, então tem que estar sempre cuidando, bem tarefado, né? E nada de se preocupar com o tempo chuvoso. Quem trabalha com a terra não tem descanso, principalmente para não deixar de oferecer a variedade de produtos naturais. Planto chicória, alface lisa, alface crespa, americana, roxa. Delícia, né? Tudo fresquinho e logo mais muita gente já começa a preparar o almoço. Você sabe se é vantajoso comprar verduras, legumes e frutas da época? Quem traz as informações é Pedro Leão, que está na CEAGESP de Sorocaba. Pedro, existe ou não vantagem? Olha, Simone, é mais vantajoso sim. Além de você encontrar em maior quantidade, eles estão mais frescos. Por isso nós separamos alguns produtos aqui. Eu vou começar falando das verduras. Nós temos o espinafre e a cenoura. A cenoura custa R$20 a caixa com 20 quilos. Já o espinafre está custando R$24 a caixa. Agora os legumes. A abobrinha está R$13 a caixa com 20 quilos do produto e o pepino R$20. A alcachofra está um pouco mais cara, custa de R$38 a R$40 a caixa. Agora falando das frutas, temos a banana que está R$25 a caixa, a laranja R$12, a maçã R$65, a maçã está um pouco cara, né? E o abacate que está R$23.
R$20. Ô Pedro, Oi, Simone. Você comenta o valor da caixa, vamos explicar para quem está em casa, porque você está na CEAGESP, onde a venda aí é feita por caixa, é isso? Exatamente, aqui o pessoal não vende o por quilo, vende a caixa fechada com 20 quilos, 18 quilos dentro da caixa. Mas uma feira pode comprar a unidade, o valor não fica tão pesado assim. Sim, não fica, mas, por exemplo, aqui a gente mostrou a cenoura a R$20 com 20 quilos, né? Basicamente R$1 o quilo, né? Bem barato. Então tá bom, então além de ter a vantagem de ser fresquinho por ser da época, também está com preço em conta. Exatamente. Ok, continua com as informações pra gente aí. Essas foram as informações, Simone. Nós encerramos aqui com as frutas, né? Uma variedade bem saudável para o pessoal de casa que vai preparar o almoço. Mas você volta ainda daí para a gente ter outras informações, lanches saudáveis, é isso? Exatamente, lanche saudável e prático para comer entre os intervalos das refeições. Ok. Bom, e a quarta-feira é de sol entre nuvens na região e por conta do calor, pode chover. E a gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje tem mínima de 18 e máxima de 32 graus. Veja como fica agora o tempo em outras cidades da nossa região. Em Tietê, as temperaturas variam entre 19 e 33 graus, mesma máxima prevista para Jumirim. Jundiaí tem mínima de 18 e máxima de 32 graus, máxima de 31 em Itapetininga. Agora são 7 horas e 28 minutos. Você já tomou o café da manhã de hoje? Sabe o que vai preparar para comer ao longo do dia? Pedro Leão está de volta agora com uma nutricionista. Agora sim, né, Pedro? Para falar sobre os lanches saudáveis e rápidos para durante o dia, eu quero saber quais são essas dicas. Olha, Simone, o ideal é comer de 3 em 3 horas e combinar uma série de alimentos entre essas refeições. Por isso eu estou aqui com a Thaís Pereira, que é nutricionista e separou algumas dicas importantes para a gente. Thaís, bom dia. Vamos começar pelo café da manhã. Depois do café da manhã, entre o café da manhã e o almoço, o que a pessoa deve comer? Esse fracionamento da dieta é importante porque nós necessitamos a cada 3 horas de glicemia, de glicose, para a gente estar trabalhando. Nesse intervalo é ideal uma fruta. Então, fruta pequena, manga, banana, pera, maçã, é unidade, fruta grande, fatia. São essas frutas que nós temos separadas aqui, não é? Exatamente, algumas opções. Nesse momento aqui, a época é o abacate. O abacate é extremamente importante, rico em ômega 3, então hidrata a pele, é bom para a memória. E é a época também do melão, que está um preço bom. E é interessante porque é diurético, controla a pressão. Então, neste momento aqui, aproveitar a fruta da época, nesse intervalo está ingerindo a fruta. Passou o almoço, que horas e o que a pessoa deve comer? Uma outra opção é um iogurte, é um suquinho de soja, para o diabético esse suco sem açúcar, uma fatia de queijo branco, se for hipertenso, o queijo branco seja sem sal, é uma opção também nesse intervalo da tarde. Em que horário isso? Olha, normalmente a cada 3 horas após o almoço. Passou a janta, vai antes de dormir, tem a ceia. O que comer na ceia tem que ser uma coisa leve, né? Uma coisa leve. O chá é super bom. Se tem probleminha de insônia, a gente parte para um chazinho mais calmante. Ou então um chá gelado, um abacaxi hortelã, que tem aqui também, que é super refrescante. Agora para o verão é uma boa pedida. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Tá aí, Simone, espero que tenha ajudado essas dicas saudáveis. Tem sim, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Claro. Em relação ao abacate, dizem que engorda muito. Quanto nós devemos consumir? Tá certo. A Simone está perguntando que existe uma grande dúvida em relação ao abacate, que ele engorda bastante, isso é verdade? Quanto que nós devemos comer de abacate? Realmente, o abacate ele tem um aporte calórico grande, porém, a propriedade nutricional dele é importante. Meio abacate, mais ou menos de 2 a 3 vezes na semana, é suficiente. Abacate e coco são 2 frutas que têm bastante gordura, mas é uma gordura boa que aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e faz uma prevenção cardiovascular. Tá certo. Tá certo aí, Simone? Okay. Passou a dúvida? Com certeza. Obrigado pelas informações. Bom dia de trabalho para você, Pedro. Bom, e um evento de moda movimenta as noites de Sorocaba. Beleza, charme e novidades. Lojistas da cidade mostram as coleções que veremos nas ruas para o verão em 2014. O que é moda para você?
Eu acho que é você ter a sua personalidade e colocar isso na roupa. Bom gosto de se vestir, é ter conforto, ter qualidade. Mexe bem com a gente, com o nosso ego. Pra mim é felicidade, eu adoro moda. Para essa empresária sorocabana, a moda é muito mais que o estilo de se vestir. O backstage é exatamente isso, negócio e moda. Na realidade, a nossa intenção desde o começo foi fazer um evento voltado para as lojas que participam do evento em venda. E todas as composições que os modelos usarem na passarela, logo na sequência, podem ser conferidas aqui nas lojas. Ou seja, a pessoa pode levar o look todo direto para casa. Negócio que deu certo. A terceira edição do Backstage tem como patrocinadora oficial a Rádio Vanguarda e reúne 32 lojas que mostram o que vem com força neste verão. A gente está passando por um verão extremamente democrático. A gente vai falar desde o romântico das rendas, que é uma tendência forte que vem desde o inverno, as cores nude misturadas também com as cores neon, que é uma coisa que você também já viu. Em relação a comprimentos e afins, tudo muito democrático. Acho legal para a mulher de hoje, na verdade, ter essa variabilidade e não ter essa ditadura da moda. Democracia que ficou clara na passarela. As composições foram para todos os gostos, mas o que prevaleceu foram as cores típicas da estação. O que mudam são os detalhes como rendas, figuras geométricas e nada de exclusividade feminina. Eles também marcaram presença. A gente tem cerca de 50 modelos, uma parte de Sorocaba, que também a gente deve valorizar os modelos locais, e outra parte de São Paulo, né? E de São Paulo vem um pouquinho de cada canto do país, tem do Rio de Janeiro, do Sul, né? Tem uma menina lá do Norte também, então é esse total de modelos que a gente escolheu um pouquinho de cada para dar essa cara brasileira. Além das roupas, 4 salões são responsáveis pela beleza dos modelos. E por falar em beleza, aqui vão dicas do que vem com força para a maquiagem. A maquiagem agora do verão é uma maquiagem mais iluminada e com bastante cor, inclusive na boca. E tem ainda uma novidade, a maquiagem corporal. Quem ensina é a vencedora do primeiro reality show de maquiagem do Brasil. Olha, a maquiagem corporal é muito bacana agora pro verão, para quem vai usar sainha, shortinho, né? Então eu acho super bacana para nós mulheres normais. O principal é você utilizar um iluminador de rosto no corpo, porque o iluminador de rosto, ele tem as partículas mais finas, então ele dá aquele acabamento mais perfeito. Então esse é o principal segredo. E você demarcar a musculatura com uma sombra mais escura ou com um blush mais escuro. As tendências podem ser conferidas até quinta-feira. Ontem, que a gente pode medir por causa dos convites, deu mais de 750 pessoas. O ano passado foram 550, então para nós realmente foi um número assim muito bom, surpreendente. E se alguém quiser vir ainda no evento, tem quinta e sexta, vocês podem procurar as lojistas participantes do evento, porque elas ainda têm alguns convites. O evento está bem bacana mesmo. Participe dos nossos telejornais, entre em contato com a nossa redação pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Mariel Mate. A gente encerra esta edição com as imagens ao vivo da CEAGESP em Sorocaba. Tenha um excelente dia e até amanhã.